Vamos lá para mais uma questão aqui do ECCA, né? 2, é sobre óptica. Então, vamos lá, preste bem atenção aqui. Ele diz o seguinte: um raio luminoso do Sol incide, né, em um ângulo de quanto? Ângulo de incidência, 30 graus, em relação à normal no ponto A. Tá aqui, ó. Então, é sempre bom ir lendo e olhando para a figura, né? Já que ele dá a figura. Né? No ponto A, sobre uma placa de vidro de espessura, né? Então, a espessura aqui, ó, é de 2. Olha a espessura. A espessura ele deu um valor bem estranho aqui, ó. 2 vezes 2 elevado ao meio. A gente sabe que isso aqui pode ser muito bem isso, ó. 2 vezes a raiz de quem? De 2. Beleza? Então aqui a gente tem 1 e aqui a gente tem 2, ó. Beleza? Então, fazendo aqui o inverso disso aqui, né? Então a gente pode dizer que 2 vezes 2 elevado ao meio, isso aqui é 2 vezes a raiz de 2. Então aqui a gente já tem o valor dessa espessura aqui, que é 2 raiz de 2. Então, vamos lá, continuar a leitura aqui. E índice de refração, né? O índice de refração desse vidro é 3 sobre 2, de uma mesa de jantar. Então, a figura mostra apenas o perfil. Ponto. Qual a distância x em centímetros para que o raio luminoso atinja o vértice inferior B da placa de vidro? Então, ele quer saber, né, a distância x, ele quer saber isso aqui. Né? Quer saber essa distânciazinha aqui. Então a gente percebe, né, que isso aqui é um triângulo. Triângulo retângulo, tá vendo? Então, informação importante. Então, vê só, presta bem atenção. Aqui a gente já tem uma coisa importante, que é, né, por exemplo, se eu tenho um ângulozinho aqui, eu achar esse ângulo daqui, isso aqui é o meu cateto o quê? Isso aqui é o meu cateto oposto. Então, se eu tracejar isso aqui, minha gente, ó, deixa eu botar até de vermelho para ficar diferente, né? Se eu tracejar isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui também é x. Tá vendo? Isso aqui também é x. Isso aqui também é d. Tá vendo? Isso aqui também é d. Ok? E aqui eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter um ângulozinho aqui. Onde esse ângulo aqui a gente chama ele de ângulo refratado. O ângulo refratado, ele é o ângulo formado entre a normal, não é isso? E o raio refratado. O ângulo incidente, ele é formado entre o raio incidente e a normal. Então aqui a gente, né, percebe aí que está envolvendo aí, né, a refração da luz. Então veja, se eu achar esse ângulozinho aqui, o ângulo refratado, deixa eu melhorar ele aqui. Esse ângulo refratado, se eu achar ele aqui, eu vou matar a questão. Ângulo refratado, né? Então, vamos trabalhar para isso, porque se a espessura aqui é 2 raiz de 2, aqui também vai ser 2 raiz de 2. E aqui a gente tem esse triângulozinho, ó, beleza? E aqui também a gente tem. Então, achando também esse ângulo, a gente pode fazer o mesmo lado de cá. Então, vamos tentar ver o que é mais fácil para a gente, né? Antes disso, a gente percebe ali que está ocorrendo, né, uma refração da luz. É um fenômeno que ocorre quando a luz, né, ela percorre meios de densidades diferentes. Então, aqui, ó, e o nome dessa linha imaginária aí que eu coloquei lá, né, é a normal. Então, isso aqui é o ângulo, né? O ângulo incidente, isso aqui é o ângulo refratado, que foi o que eu coloquei aqui, né? É muito importante a gente saber onde é que está justamente o ângulo incidente e o ângulo refratado, para não misturar esses ângulozinhos aqui, tá vendo? Então vamos lá. Como é que eu posso achar esse ângulo refratado? Então eu posso aplicar a lei de Snell, né? Que é o seguinte, ó, N1, né? Que no caso aqui é o N do A, vezes o seno do ângulo incidente é igual ao N do vidro, que é o outro do meio, vezes o seno, né, do ângulo refratado. E aqui a gente vai substituir, ó, lei de Descartes, né, uma lei muito importante, né, que comanda aí toda a refração da luz. Então, esse índice aqui do A, né, ele vale 1, né, a questão já me deu aqui, ó, 1, vezes
né, o seno desse ângulo, né, no caso aqui é o de 30, né, que ele disse que esse seno aqui, o ângulo que diga é 30, o ângulo incidente é 30, já me deu lá. E aqui eu venho, o índice do vidro, ele disse aqui que era quanto? 3, né, 3/2, 3 dividido por 2, né, uma fração, ou 1,5, que dá no mesmo. Então aqui você escolhe o que é mais fácil para você. Eu vou botar aqui 3 sobre 2. Depois, se eu ver a necessidade, né, de facilitar, eu boto um meio. E aqui vai ficar vezes o seno de R. Aí eu quero descobrir o seno de R. Se eu achar esse seno de R, eu vou matar a questão. Então vamos lá, olha para cá. O que é que vai acontecer aqui? Então aqui a gente tem 1 vezes o seno de 30 é um arco notável, é um meio, é igual a 3 sobre 2 vezes o seno de R. Então veja que foi melhor trabalhar com o valor fracionário, porque esse 2 aqui ele está dividindo, está tudo multiplicando aqui, então ele vem para aqui para cima, ó. Ele vem para esse lado daqui de cima, né? Fazendo meu espelho. Então eu já posso cortar ele, não é verdade? Já posso cortar aqui esse 2 com esse 2, né? Então repetindo aqui, né? Porque aí ficou essa... Ó, 1 sobre 2 é igual a 3 sobre 2 vezes o seno de R. Então aqui eu posso cortar esse cara por esse. E aqui sobrou, ó, 1 é igual a 3 vezes o seno de R. Então, isolando aqui o seno de R, quem está sozinho, né, é 1, fica em cima, ó, o numerador. Quem está multiplicando passa a dividir. Então, a gente achou o seno desse ângulozinho aqui, ó. Tá vendo? Desse ângulozinho aqui. Então, quando a gente olha para esse camarada aqui, aí a gente pensa, poxa, isso aqui, 1/3 não é um arco notável. Então, vê a complicação. Então, é melhor trabalhar com esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Então, pegando esse triângulozinho aqui, ó, o que é que a gente tem dele? A gente tem dele o ângulo, né, que é aqui em cima, ó, esse ângulozinho aqui, que é o ângulo de refração, que a gente achou aqui o seno dele. Aqui a gente tem o x que a gente quer encontrar, e aqui a gente tem 2 raiz de 2. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem desse ângulo o cateto oposto, é isso, o cateto oposto, e eu tenho o cateto adjacente. Então, eu posso trabalhar aqui com a ideia da tangente. Então, a tangente do ângulo R é igual ao cateto oposto sobre 2 raiz de 2. Tá vendo? Sendo que eu não tenho uma tangente, né? E eu não posso também achar a hipotenusa, porque isso aqui, ó, é x. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a relação fundamental da trigonometria, né? Para achar o valor aí de quem? Para achar o valor do cosseno. Mas João, ele quer a tangente. Mas a gente sabe que a tangente, deixa eu botar aqui, ó. A tangente do ângulo, θ, é igual a quem? É igual ao seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo. Então, se eu tenho seno, eu vou achar o cosseno dessa forma. Então, o seno do ângulo ao quadrado mais o cosseno do ângulo ao quadrado é igual a quanto? É igual a 1. Então, eu vou poder achar aqui o meu cosseno. Então, vamos lá, olha para cá. Isso aqui vai ficar 1/3, que é o seno, né, ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9, né, fazendo a distributiva, mais o cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos 1 sobre 9. Então, isso aqui vai ficar cosseno ao quadrado de θ. O mínimo disso aqui é 9. Isso aqui vai dar 9 menos 1. É isso? Então, fazendo a fraçãozinha ali, ó. Isso aqui vai ficar igual a 8 sobre 9. Então, isso aqui, cosseno de θ, vai para lá em forma de raiz, ó, 8 sobre 9. Né? Então, vê só, a gente pegando 8 e fatorando, ó, 8 dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, que dá por 2, dá 1. Então, 8 pode ser o seguinte, ó, 8, raiz de 8, que diga é igual a 2 vezes 2 vezes 2.
Então, 2 vezes 2, 4. Então, raiz de 8 pode ser 4 raiz de 2, né? Quem já souber direto, já faz rápido. Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o seguinte, né? Então, desculpa aqui que eu até errei aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Então, isso aqui vai dar o seguinte. Ó, 2 vezes 2, né, dá 4. Quem é a raiz de 4? 2. Aí sai. Então, isso aqui dá 2 raiz de 2, né? Consertando aí o erro. Então, vê só. Raiz de 8, né? É 2 raiz de 2. Quem souber fazer essa simplificaçãozinha rápida, faz. Então, isso aqui, minha gente, ó, o cosseno de θ, aplicando uma propriedade de radiciação, isso aqui pode ser ó, raiz de 8 sobre raiz de 9. Então, vê, quem é a raiz de 8? Simplificada lá em cima, 2 raiz de 2. Né? Deixa eu trazer para cá, aqui está ficando... Então, aqui a gente tem ó, cosseno de θ é igual a raiz de 8 sobre raiz de quem? De 9. A gente viu que a raiz de 8 pode ser 2 raiz de 2 sobre aqui 3. Tá vendo? Então, agora a gente vem para cá. Tangente. Eita, quem é a tangente? A tangente que a gente descobriu aqui, né? A gente não descobriu ainda, a gente descobriu o cosseno. Então, vamos descobrir a tangente? Então, vamos jogar aqui em cima. A tangente vai ser o seguinte. Quem é o seno? Ah, o seno é... Eita, o seno aqui é 1/3. Seno de R. Quem é o cosseno? O cosseno é 2 raiz de 2. Está aqui ó, o cosseno. Sobre quanto? Sobre 3. Posso simplificar isso aqui. Portanto, a minha tangente vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de 2. Tá vendo? Não vou racionalizar porque eu estou percebendo uma coisa interessante. Então, achado a tangente, que eu estou precisando tanto, que é 1 sobre 2 raiz de 2, é igual a x sobre 2 raiz de 2. Isso aqui está aqui embaixo, vem para aqui para cima o quê? Multiplicando, então eu posso o quê? Cortar. Logo, x, que ele está procurando aí, vai ser igual a 1, né? Então, aqui a gente marcaria, né, a letra E, beleza? Questão bem interessante, né? Bem trabalhosa também, onde a gente teve que ter aí um conhecimento bem apurado aí da matemática, né? Principalmente das relações trigonométricas, beleza? Então, tá aí uma questão muito boa.